Concordância verbal, estudo português para concurso, concordância verbal. Tem 3 páginas de concordância verbal, meu. Muita página. Na verdade não é muita página não, isso aqui tá tudo construído, são umas 3 páginas, né? Mas falar, demora, né? Concordância verbal. A concordância verbal ocorre quando o verbo se ajusta em pessoa e número ao sujeito. Exemplos: sensação de insegurança cresce no mundo. Sujeito no singular, verbo no singular. Ou seja, verbal é igualar os números e os sujeitos. Os resultados foram apurados pelo Gallup Institute. Sujeito no plural, verbos no plural. Vamos relembrar alguns casos especiais. Primeiro caso especial, quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Exemplos, ou seja, o sujeito não está no singular, não está no plural, mas já é coletivo. A maioria dos territórios acredita que o próximo geração viverá num mundo menos seguro. A metade dos consultados acha que seu país será menos próspero. Outro caso especial, em nomes usados apenas no plural e que não vêm precedidos de artigo. Plural sem artigo. O verbo fica no singular. Porque são nomes, só que são singulares, mas os nomes parecem plurais. Mas se vier antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Esses são exemplos de Estados Unidos. O nome do país é Estados Unidos, mas eles não estão no plural. Não é um Estado Unido, são Estados Unidos. É o país mais forte e próspero do planeta. Os Estados Unidos são o país mais forte e próspero do planeta. O terceiro exemplo especial, quando o verbo estiver acompanhado do índice de indeterminação de sujeito, se. Deve ficar no singular. Trabalha se em. Precisa se de. Acredita se em. E nesses outros trecos, nesse caso, o se sempre está ligado a um verbo que não é transitivo direto. Trabalha, precisa, acredita. Exemplos: trata-se, como é óbvio, de mero conhecimento da realidade. Quando se trata de países pobres, o otimismo cresceu. Quarto exemplo especial: quando vier junto ao se, a uma partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Exemplos: apuram-se os resultados foram apurados. Ouviram-se 43 mil pessoas, 43 mil pessoas foram ouvidas. Quinto exemplo especial, lembrar o quinto caso especial, o verbo haver no sentido de existir, ou indicando o termo decorrido, e o verbo fazer indicando o tempo. Não estão ligadas pessoas ou pronomes, por isso deve ficar na terceira pessoa do singular. Há 51 países envolvidos na pesquisa. Existem 51 países envolvidos na pesquisa. A pesquisa foi publicada há meses, mas faz 4 meses que a pesquisa foi publicada. Observação: se um verbo auxiliar estiver junto a um verbo impessoal, o auxiliar deve ficar também no singular. Exemplos: deve haver 51 países envolvidos na pesquisa. Vai fazer 4 meses desde a publicação da pesquisa. E há verbos sem sujeito, como chover, Deve, portanto, ficar no terceira pessoa do singular. Exemplos: em Curitiba choveu 3 dias ou choveu um mês. Porém, se houver sentido figurado, considera-se chover como verbo pessoal. Exemplos: choveram tomates na cabeça do músico no programa do Jô quando chovem asneiras. Os verbos faltar, bastar, dar, soar e bater são pessoais. Faltar, bastar, dar, soar, bater são pessoais. Exemplos: faltam 15 dias para a estreia da peça. Bastam 2 artistas para a representação da peça. Sobraram ingressos. Deram 9 horas quando. Deram de doar. 9 horas quando tocou o primeiro sinal, já soaram 10 horas, 12 horas.
A solidariedade entre o verbo e o sujeito que ele faz viver no tempo exterioriza-se na concordância, isto é, na variabilidade do verbo para conformar-se ao número da pessoa do sujeito. A concordância do verbo com sujeito simples. Concordância do verbo com sujeito simples. Concordância. A concordância. Caso de concordância. Exemplo. Estou meio perdido aqui. Vamos lá. Concordância de verbo com sujeito simples. Caso de concordância. Exemplo. Sujeito simples anteposto ou posposto ao verbo. O verbo concorda com sujeito simples em pessoa e número. Exemplo. O tempo para de repente. Renascerão as cidades submersas. Opa. O sujeito é um substantivo coletivo. O verbo fica no singular. Exemplo. O exército desembarcou no litoral. O sujeito é um substantivo coletivo seguido de um nome plural. O verbo concorda com o coletivo núcleo ou com o substantivo no plural adjunto. Exemplo. Um bando de sábias pousaram na mangueira, sujeito e formado por expressão partitiva. A maior parte de grande número de... A maioria de ou outras que indicam parte de um todo. O verbo fica no singular. O verbo fica indiferente no singular ou no plural se a expressão estiver seguida de substantivo ou pronome no plural. Exemplo, a maioria faltou à aula, a maioria dos alunos faltaram à aula. O sujeito é constituído por uma expressão que indica a quantidade aproximada mais de, menos de, perto de, cerca de. Essa quantidade aproximada e o verbo vai para o plural. O exemplo, perto de 1000 atletas prestaram juramento. Vamos trocar a coisinha de riscar as palavras por uma lapiseira 09. O verbo fica no plural para exprimir reciprocidade. O verbo fica no plural e de expressão estiver repetida. Exemplos. Mais de um artista já gravou o samba. Mais de um dos presentes se entreolharam com o espanto. Mais de um candidato... Mais de um representante faltaram. O sujeito contém a expressão mais de, seguida de um numeral superior a 1, o verbo fica no plural. Exemplo, devem ter fugido mais de 20 presos. O sujeito contém a expressão de 1, que o verbo fica indiferente no singular ou no plural. Exemplo, Cláudio é um dos que mais estudam. Próxima página. Muito conteúdo. O sujeito é o numeral percentual. O verbo concorda com o numeral e a tendência é... Vou colocar máscara. Não, deixa a máscara. O sujeito é número percentual. O verbo concorda com o numeral. A tendência atual é a preferência pela concordância com o termo que estará posposto ao número. Quando o número percentual estiver determinado, o artigo pronome, o verbo concorda com um número. Exemplo, 5% dos servidores estão de férias. 40% da lavoura perdeu-se com a seca. Os 50% referidos no relatório correspondem ao lucro. Esse primeiro 1% refere-se às comissões de vendas. O sujeito é formado por expressão fracionária e o verbo fica no singular quando a expressão for inferior a 2 unidades. Exemplo, um terço da cidade está inundada. O sujeito é um pronome de tratamento e que é igual ao verbo que fica sempre na terceira pessoa. Observações: ficam também na terceira pessoa os pronomes que se referem ao pronome de tratamento. Exemplo, em seu depoimento, Sua Excelência disse que não negociará com os grevistas. Vossas senhoras estão de acordo com as propostas. Próximo, o sujeito é um nome próprio do plural, igual a um verbo que fica no plural se o nome próprio vem antecedido de artigo. Se não houver artigo, o verbo fica no singular. Exemplo, os Estados Unidos invadiram Panamá em 1980. Panamá? Santos fica em São Paulo. Campos é cidade fluminense. Próximo, o sujeito é um título de obra de forma plural. É um verbo, fica no plural. O verbo fica no singular e faz-se, neste caso, a concordância com a palavra obra, que fica implícita. Exemplo, os Lusíadas contam a viagem de Vasco da Gama. Os Sertões conta a destruição de Canudos. O sujeito é o pronome relativo que o verbo concorda em pessoa e número, com o antecedente do pronome relativo, substantivo ou pronome. Exemplos, sou eu que paga a conta, foram os bombeiros que salvaram. O sujeito é o pronome relativo quem.
o que é igual. Próximo, o sujeito é o pronome relativo quem. O verbo pode concordar com o pronome quem ou com seu antecedente, substantivo ou pronome. Exemplos: fui eu quem relatou o fato. Fui eu quem relatei o fato. Próximo, o sujeito é constituído do pronome indefinido ou interrogativo do núcleo, variável ou invariável, seguido pelas expressões de nós ou de vós, que é igual a um verbo que fica no singular da terceira pessoa, estando o pronome núcleo no singular, variável ou invariável. Se o pronome núcleo estiver no plural, o verbo fica na terceira pessoa do plural ou concorda com o pronome pessoal. Exemplos: qual de nós testemunhou o fato? Quem de nós irá ajudar? Quais de vós solucionaram ou solucionastes o problema? Alguns de nós providenciaram os recursos. O sujeito é constituído das expressões cada um e nenhum, seguidas de elemento no plural. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplos: cada. Falei o próximo, que é o sujeito constituído de expressões de cada um. Cada um dos seus presentes expõe seus planos. Nenhum deles disse a verdade ao delegado. E finalmente acabou aquela concordância lá. Agora é a concordância do verbo com o sujeito composto. Concordância com o verbo do sujeito composto. Concordância com o verbo do sujeito composto. Concordância com o verbo do sujeito composto. Vamos. Os exemplos. Quando o sujeito composto anteposto ao verbo. Ele é igual a um verbo que fica obrigatoriamente no plural. Exemplo: pai e filha voltaram à fazenda. Quando um sujeito composto, que são dois sujeitos, né? Posposto ao verbo. O verbo é igual a um verbo que vai para o pessoal, na terceira pessoa do plural. O verbo concorda com o mais próximo núcleo do sujeito. Exemplos: concordaram com o projeto o diretor e professores. Concordou com o projeto o diretor e os professores. Sujeito composto, posposto ao verbo. Sobre o próximo, sujeito composto com posposto ao verbo com o ser recíproco. O verbo fica no plural. Exemplo: perdoaram-se o marido e a mulher. Próximo, sujeito composto com núcleos sinônimos ou com sentidos próximos. É lícito, mas não obrigatório, deixar o verbo no singular. Exemplo: sua cama e tranquilidade sempre nos transmitiam segurança. Próximo, um sujeito composto com núcleos formando por uma sequência gradativa. É lícita, mas não obrigatória, deixar o verbo no singular. Exemplo: a indignação, a raiva, o ódio tomaram conta do seu coração. Sujeito composto constituído por diferentes gramaticais. Eu, outros pronomes, o verbo fica na primeira pessoa do plural. Tu e ele, o verbo fica na segunda pessoa do plural, preferível, ou na terceira pessoa do plural. Exemplo: tu, ela, eu e participaremos da reunião. Tu e eles irão ao cinema. Próximo, sujeito composto resumido por um pronome síntese. Tudo, nada, ninguém, etc. O verbo fica no singular. Exemplo: diretores, professores, alunos, ninguém achou uma solução. Núcleos do sujeito unidos pela conjunção ou indicando exclusão, o verbo fica no singular. Exemplo: o meu sucesso ou insucesso depende de sua ajuda. Núcleos do sujeito unidos pela conjunção ou indicando soma. A conjunção equivale a e. O verbo fica no plural. Exemplo: o verde ou o azul repousam os olhos. Os núcleos do sujeito unidos pela conjunção ou indicando correção ou retificação. O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Exemplo: o ladrão ou os ladrões não deixaram vestígios. Sujeito formado pela expressão um, outro. O verbo concorda no singular. Exemplo: um ou outro conhece os seus direitos. Sujeito formado pela expressão um e outro, e o verbo pode ficar no singular ou no plural. Exemplo: um e outro falavam a verdade. Próximo, terceiro, casos de concordância com exemplos de sujeito composto ligado pela conjunção nem usa-se comumente o verbo no plural. Aparecendo pronomes pessoais, leva-se em conta a prioridade gramatical. Se a série negativa estiver seguida de uma palavra resumidora, o verbo concorda com esta. Exemplos: nem o conforto nem a glória lhe trouxeram a felicidade, nem eu nem tu entendemos a explicação, nem a polícia, nem os investigadores particulares, nem pessoa alguma descobrirá o assassino. Sujeito formado pela expressão nem um nem outro, igual, o verbo concorda de preferência no plural. Exemplo: nenhum nem outro prestavam.
Sujeito composto, ligado por como, assim como, bem como. O verbo concorda com todos os núcleos, ficando no plural. O verbo concorda com o primeiro núcleo, ficando no singular. Exemplo: Paranaval, como Maringa, são cidades do interior do Paraná. Paranavaí, como Maringa, é cidade do interior do Paraná. Sujeito composto ligado pela preposição com. O verbo irá para o plural. Com. O verbo irá para o plural se a preposição com tiver o valor de com igual a e. Ressalvando o primeiro núcleo, o verbo concorda com ele. Com igual a e, companhia de. Exemplos: Lúcio com seu amigo construíram a casa e Lúcio com seu amigo construiu a casa. Núcleos do sujeito. Agora sobre núcleos do sujeito, que é um novinho, uma coisa nova. Núcleos do sujeito composto antecedidos pela palavra cada. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: cada criança, cada adolescente, cada adulto ajudava os flagelados. Núcleos do sujeito são infinitivos e o verbo fica no singular ou no plural. O verbo fica no plural se os infinitivos vierem determinados pelos artigos ou forem antônimos. Exemplos: cantar, dançar e representar fazem alegria ao artista. Concordância verbal. Tão complexo. O comer e beber são necessários. Rir e chorar fazem parte da vida. Chegou agora no terceiro caso. Os casos especiais de concordância verbal. Casos especiais de concordância verbal. Exemplos de casos especiais de concordância verbal. O sujeito é uma oração. O verbo fica no singular. Exemplos: ainda falta resolver 5 questões. Um sujeito que é resolver 5 questões. O verbo parecer seguido do infinitivo pode se flexionar e o verbo parecer ou o infinitivo que o acompanha. Exemplos: as paredes pareciam estremecer, as paredes pareciam estremecerem. Os verbos bater, soar, dar em relação a horas também igual a um verbo de concordância nominalmente com o sujeito, tipo horas, relógios ou badaladas. Observação: utilizando-se o verbo auxiliar, a mesma regra vale para o auxiliar. Exemplos: bateram 11 horas no relógio da sala. O relógio da igreja soou 10 horas e acabaram de soar 7 horas. O sujeito é indeterminado. O verbo é intransitivo, transitivo, direto ou de ligação acompanhada de se, índice de indeterminação do sujeito. O verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Exemplos: morre-se aos poucos no sertão. Nordestino. Verbo transitivo direto. Trata-se de questões, verbo transitivo indireto, fundamentais para o país. Era-se feliz naquela tempo. O sujeito é paciente. O verbo é transitivo direto, acompanhado-se de partícula passivadora. O verbo concorda com o sujeito, sempre explícito na oração. Exemplo: vende-se um terreno na praia, alugam-se apartamentos na praia. O verbo fazer é impessoal e quando indica tempo transcorrido ou fenômeno meteorológico ou ambos os casos do verbo. Fica na terceira pessoa do singular. Observação: se o fazer impessoal estiver acompanhado de auxiliar, este verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo: faz 2 semanas que estou de férias. Fez dias quentíssimos no último verão e deve fazer 3 horas que ele saiu. O verbo haver é impessoal quando empregado no sentido de existir, ocorrer, acontecer, fazer, tempo decorrido. Este verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Observações? Agora umas observações. 1, 2. Primeira observação: se houver impessoal e estiver acompanhado de auxiliar, este assume a forma impessoal. Segunda observação: não se pode substituir o haver pessoal com a norma padrão por ter ou norma coloquial. Exemplos: havia mulheres na sala. As lutas que houve naquele tempo foram muito violentas. Exemplo: há dias que se esperam os resultados. Exemplo: há de haver muitas reclamações. Exemplo: poderá haver algumas reclamações. Exemplo: ontem não havia carne no açougue. Certo? Ontem não tinha carne no açougue. Errado. Interessante. Tô usando minha lapiseira. Acabou a tinta? Não. Acabou o grafite. Os verbos existir, acontecer, ocorrer são pessoais. Estes verbos concordam normalmente com o sujeito. Observação: o mesmo princípio vale para os auxiliares que os acompanham. Exemplos: existiam mulheres na sala. As lutas que aconteceram naquele tempo foram muito violentas. Não há de ocorrer algumas manifestações.
E assim acaba o conteúdo de concordância verbal.